Olá, tudo bem? Davi, novamente por aqui. Eu sou proprietário e condutor dos trabalhos aqui no Espaço Vila da Cura, junto da minha esposa Antônia. Sou fisioterapeuta e trabalho com medicina chinesa e minha esposa trabalha dentro do Ayurveda. Nós juntos atuamos com radiestesia, com constelações familiares e outros recursos voltados a uma compreensão do campo energético e como nós podemos facilitar os desdobramentos desse campo energético. E eu estou realizando nesse momento mais uma live com um convidado que esteve aqui, no caso uma pessoa que esteve aqui, o Israel, nos nossos rituais de Ayahuasca e Agnihotra, justo na intenção de compartilhar um pouco da sua experiência e também ajudar nesse projeto de desmistificação de várias questões relacionadas às práticas com a medicina da Ayahuasca. Então vou chamar aqui o Israel, cadê? Você. Israel. Pronto. Mandei, Israel. E aí, Opa, tudo bom, meu querido? Tudo tudo jóia, bem, meu graças a filho? E Deus. você? Vamos iniciar esse movimento fazendo um momento de silêncio. Vou recitar apenas umas 8 vezes um verso de um mantra chamado Mantra Milagroso, que o Dr. Pillai trabalha. O Dr. Pillai é um médico espiritualista da vertente do Vedanta, das tradições indianas, e é um mantra utilizado para abertura. Como eu já fiz o fogo de abertura mais cedo, então eu não vou fazer o fogo agora, já que já está ancorado, vou só dar um reforço nesse momento. Então, quem puder, fechar os olhos, ficar mais reservado e apenas escutar. Om Lam Velai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma
Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Vale Madhure Sidaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha. Respirando lento e profundamente. Esse mantra tem como principal capacidade, força, harmonizar ao longo do tempo os nossos 5 elementos, fogo, água, terra, ar e éter, além de harmonizar nossos 5 sentidos e todo o nosso campo espiritual. Ele ancora esse momento, reforça esse momento, para que tudo que seja conversado seja sempre no amparo do divino, em todos os momentos. E aí, meu amigo? Vamos lá. A primeira perguntinha para você. Como que é a sua compreensão sobre espiritualidade? Tá falhando? E agora melhorou? Pronto. Voltou. Pronto. Só deu uma falhada e voltou. Qual seria, primeiro, a sua compreensão sobre espiritualidade? Qual é a forma que você se conecta à sua espiritualidade? Bem, Davi, assim, eu já vivenciei muitas coisas relacionadas à espiritualidade, sabe? Eu acho que os primeiros contatos, de uma certa forma, assim, com fenômenos mediúnicos, eu tinha por 12, 13 anos de idade. Então, assim, sem conhecimento nenhum, mas a partir dessa época, várias coisas já aconteceram, sabe? Então, assim, nos últimos anos, foi que eu me abri para poder tentar entender, né, um pouco mais. E hoje em dia a compreensão de ser um ser espiritual, vivendo uma experiência material, é muito viva, né? Então, por conta disso, por conta de ter esse entendimento, eu procuro sempre estar conectado mentalmente, né, com a espiritualidade de uma certa forma. Assim. Então, entendendo todos os propósitos da vida, ou pelo menos os propósitos da minha vida, né, das minhas relações, das relações familiares, das relações fraternais, dos desafios. Então, assim, o meu contato com a espiritualidade, de uma certa forma, é diário, né? É através realmente dos pensamentos, de tentar entender quais são os propósitos que a vida coloca e qual o papel, o meu papel, enquanto encarnado, né, sobre todas essas relações que eu vivo diariamente. As responsabilidades que a gente adquire, né, as responsabilidades profissionais, responsabilidades familiares, então assim, é diário. Todos os dias a gente está observando o que acontece e o que a vida traz e qual é o propósito Entendi. dos acontecimentos. E como que, dentro do que você vivenciou e vivencia, chegou a ayahuasca para você? Primeira vez que eu ouvi falar sobre a ayahuasca foi numa viagem que eu fiz para Juazeiro do Norte. A minha irmã, Uhum. ela é umbandista e ela participa de um grupo que consagra, se eu não me engano, mensalmente a ayahuasca. Então, assim, um grupo realmente que estuda bastante, né, a espiritualidade e eles fazem a consagração mensalmente. Ele, inclusive, é ministrado por um grupo indígena, né? Então, assim, eles fazem todo o processo de forma assim bem responsável, bem orientado, né? Então, quando eu fui para essa viagem, eu estava passando por um momento de vida muito difícil. E a minha irmã foi e
falou da ayahuasca, falou da medicina, né? E aí ela pegou e falou com o grupo para perguntar se eles autorizavam eu participar. Porque como é um grupo fechado, né? Eles precisariam que todos concordassem. Aí foi feita uma reunião, concordaram e eu participei. Foi uma experiência incrível, né? A gente foi tipo meio que para a mata, né? Com floresta, assim, árvores e a fogueira e foi incrível assim, foi muito bem ministrado, e tal. Então assim, a primeira vez foi essa experiência, foi muito massa porque eu tive o Uhum. contato com o animal de força, que naquele momento foi exatamente o que eu estava vivenciando. Então, assim, trouxe realmente essa luz, essa visão mais clara do que eu estava passando naquele momento. Isso aconteceu, se eu não me engano, em abril ou foi em maio Sim, do ano passado, de 2020. De 2020, primeira vez. entendi. E aí, a tua segunda consagração foi aqui no espaço? Ah, sim. Isso, foi. Que aí já Tem que, foi a inclusive, convite da tá Ana aqui, já Paula. deu um alô Ana aqui, Paula, no meio da espaço. Um beijo, Ana Paula. saudade dela. E me fala mais como que foi aqui para você. Pronto. Aí também já foi um outro momento de vida, bem significativo. A Ana Paula, como minha terapeuta, ela vivenciou muito, né, o que eu estava passando e ela falou da importância da consagração para aquele momento. E realmente foi até assim, foi uma experiência ainda superior ao que eu imaginava, sabe? Porque como eu Tinha já tinha um vivido parâmetro. uma vez, Sim. eu tinha um referencial. Isso, mas superou todas as expectativas. Não só a ação da medicina em si, mas assim, falando de como eu fui recebido no espaço, de como a condução de vocês, né, sobre tudo que envolve, né, a responsabilidade da consagração. Então, a forma como vocês lidaram com esse momento, o respeito que vocês têm, o conhecimento que vocês passam, que vocês colocam para a gente, foi surreal, é incrível. Então, superou realmente todas as expectativas e foi muito significativo para o que eu estava vivendo, sabe? Foi assim, foi acho que uma abertura muito maior para o Ótimo. autoconhecimento naquele momento, entendeu? Assim, foi surreal. E muita coisa na minha vida melhorou de lá para cá, porque eu passei a enxergar muito mais o que eu tava passando. Esse é o Então, foi nosso muito bom. propósito principal. Vai ser facilitador desse tipo de processo de aprofundamento. E me fala mais sobre a tua experiência com o fogo. Naquele primeiro ritual que tu foi com o grupo da sua irmã. A Ah, yoga, né? a gente Ah, ainda sim. pode passar pelo, Boa. pelo yoga também. Mas no primeiro ritual que tu tinha tido, tinha fogueira? Pronto. Tinha fogueira, mas não, acho que não chegou a Sim, ser como é feito diferente. na Eu ia te perguntar queimadura. das diferenças entre o Porque que tu sente com a fogueira e o que tu sentiu com o Agnihotra. pronto, na fogueira lá, no outro ritual, eu não cheguei a ter muita conexão com o fogo. Eu estava mais Sim. naquela parte introspectiva mesmo. Então eu estava mais de olho fechado e sentindo os efeitos e observando tudo Uhum. que a mente estava trazendo, né? Tudo que a espiritualidade estava me mostrando. Então realmente foi um momento muito intimista. Diferentemente dessa segunda vez, que eu já tive uma experiência surreal com o fogo. Porque foi um momento onde eu me propus a abrir o olho, olhar para o fogo, fazer uma Uhum. prece durante, né? E surreal. Assim, foi outra experiência, Entendi. bem diferente, inclusive. Que é um dos princípios do fogo. É de você, para quem não conhece o ritual, ele é um ritual de tradição hindu, dentro do hall de terapias do Ayurveda, e que ele vai trabalhar várias questões. Uma das principais que eu gosto de falar é da dinâmica dos nossos estados de consciência. Em outras palavras, as dinâmicas de subconsciente, de inconsciente e de consciente, subconsciente e inconsciente.
que normalmente eu gosto de fazer o paralelo da ponta de um iceberg. Nós temos a parte mais superior, como nível de consciência, nós temos o fio da água, o nível da água, e abaixo dele o maior volume do próprio iceberg, onde normalmente a gente vai encontrar justamente essas camadas mais profundas, de subconsciente e inconsciente, com uma série de coisas, experiências positivas e uma série de coisas, experiências negativas que a gente não integrou bem. E que normalmente esse que não eita meu Deus, integrou, Integrou. esse que não integrou bem, ele acaba formando, num sentido mais didático, um nó energético. Então, em determinadas situações em que a gente precisa fazer uma virada de chave, existem esses nós, a Ana Paula completando, as lamparinas do juiz. Eu vou chegar nelas. Existem esses nós e que eles são um dos principais fatores que dificultam a virada de chave. E o fogo, através da irradiação da luz dele, e dos mantras e dos outros recursos que ele tem, porque a mantraterapia é um outro recurso muito importante, essa luz entra pelos nossos olhos e atinge uma região chamada Sadakapita, que é um termo védico que traduz no fogo do nosso discernimento. Que quanto mais alinhado, quanto mais fortalecido, quanto mais ancorado, a gente consegue ter força mental para digerir mentalmente e emocionalmente esses conteúdos que estão nessas camadas mais internas. Porque o chá, por um lado, ele aprofunda muito o sentido de expansão. Mas se a gente não tem essa expansão direcionada, muitas vezes a gente se perde dentro dessa expansão. E aí o fogo ele tem um dos fatores principais é promover um alinhamento e com isso, com esse alinhamento, você consegue ter ter um maior aprofundamento da medicina da ayahuasca, você reduz os obstáculos internos dela de perpassagem pelas camadas. Esse processo passa a ser mais leve e também passa a ser mais lúcido. Você tem mais ciência dos processos que estão acontecendo naquele momento. E fora outras partes de harmonização dos 5 elementos, harmonização de energia masculina e feminina, e a mantra terapia, que ela, independente da língua, independente do que se fale, não tanto independente, mas o ato de você falar sentenças repetitivas, frases, palavras ou sons, isso vai gerando um estado alterado de consciência, naturalmente, sem nenhum tipo de psicodélico. Então, quando ele é associado ao ritual do fogo e associado à ayahuasca, a gente tem isso tudo muito ampliado. E aí justifica o processo do maior esclarecimento e muitas viradas de chave que são dadas, principalmente, que é eu sempre gosto de falar, 50% é a condução e o que é feito dela no trabalho, e os outros 50% é o nosso grau de entrega nele. Então, quanto mais a gente se entrega ao próprio processo, mais a gente colhe. E Eu acho que é não, exatamente por tu isso foi de uma aí, entrega incrível. que foi entregue. Eu lembro bem. O o guerreirão que saiu. Foi muito, né? E Saiu firmou, né? e se mostra sempre agora. Firmou, firmou. Ótimo, que bom. É impressionante sentir assim, e de vez em quando, só para lembrar que tá aqui, aí vem aquela É energia ótimo, surreal. ótimo, ótimo mesmo. E De lá para cá, muita coisa de melhorou. trabalho, relação com as outras pessoas. Tudo, Ó, tudo. Todos os âmbitos. Né? Inclusive o sim, melhoramento que é o comigo principal, mesmo. ele é o centro de tudo. O, au- o autoconhecimento, a autoobservação, sabe? O autorrespeito, né? Respeitar sentimentos, emoções, Reconhecer observar o seu sentimentos e espaço. emoções. E a partir daí vocês reconhecem o espaço do Meus outro. limites. Uma frase que veio na minha mente naquele momento, acho que foi a primeira frase muito significativa na minha mente quando eu comecei a sentir a expansão. Foi assim:
ninguém tem a obrigação de concordar com você. Porém, Sim. todos precisam respeitar. Davi, essa frase ecoou na minha mente e vem sempre que eu me deparo diante de uma situação onde exige isso, né? Onde exige que eu entenda que realmente ninguém tem a obrigação de concordar e eu não vou forçar que ninguém concorde. Eu só preciso Dar de respeito. manutenção ao meu espaço e o meu direito dentro do meu espaço. Perfeito. E, meu querido, aproveitando, já que você também teve a experiência com o Agnihotra sem ayahuasca, diz pra gente como que foi. Então, foi diferente, Do né? yoga, Assim, tu tá falando da parte do yoga. daquele segundo momento do fogo, né? O yoga. O yoga já foi assim, diferente de tudo, né, que eu já vivi. Até porque, na questão do corpo, dos movimentos do corpo, tem várias limitações. Trabalho muito tempo sentado, tem aquelas Uhum. articulações ainda muito rígidas, né? Então, a experiência do yoga em si foi complicado para o meu corpo, mas em compensação, o sentir aquele momento foi incrível. Foi incrível. Tanto pela a preparação, né, que foi a preparação do fogo mesmo assim, foi eu senti uma energia muito forte, senti uma vibração muito forte, né? Eu me lembro como eu cheguei e como eu saí. Saí bem mais leve, saí bem mais me sentindo realmente mais harmonizado, entendeu? Apesar das articulações ainda estarem um pouco doloridas, mas cara, é muito massa porque mesmo a gente não entendendo logo de cara o propósito, muitas vezes, quando eu estou diante de uma situação como essa, eu fecho os meus olhos, respiro fundo e entrego, entendeu? Ou seja, não bloqueio, não procuro bloquear, tentar ficar entendendo na hora que está acontecendo, não. Eu vou sentir. E o que eu senti de bem, de benefício, está ótimo. Se alguma coisa for estranha, eu analiso e tento me adaptar. Então, naquele momento, foi uma harmonização muito boa. Ótimo, Sensação muito perfeito. gostosa. E um outro ponto. Na tua primeira, voltando à parte da ayahuasca, na tua segunda consagração e a primeira aqui no espaço, tu teve algum momento, alguma objeção em participar? Algum fator, alguma situação e tal? Ou simplesmente soube, ah, eu vou. Foi Foi. tranquilo. Foi basicamente isso. A Ana Paula ela chegou para mim, né, numa consulta da gente, aí disse: Israel, vai ter e seria muito bom você participar. E eu fiquei naquela, tipo, como eu já conhecia, né? Pode ser uma boa oportunidade. Aí pronto, me entreguei naquele momento ali, vou. Inclusive, Sim, comentei com o Igor, né? Assim, nas vésperas, ele se interessou muito e deu certo. E ele também tinha vivenciado outra experiência, então foi muito bom para ele também. Os nossos comentários depois, né? Assim, comentando as nossas experiências, foi super benéfico para os dois, porque a gente estava vivenciando naquele momento. Então, pronto. Depois eu vou fazer incrível. até o convite para ele. Se ele não tiver já por aí, vou mandar mensagem para ele. E também para Napão, porque ainda não falei. Sério. E me diz mais uma coisa, Massa. meu querido. O que que você diria para a pessoa ou para as pessoas que, independente de estarem aqui ou alguma outra região do país ou do mundo, têm a necessidade em se aprofundar num trabalho como esse, mas sentem uma certa trava? Davi, eu acho que essa trava vem, talvez, de não conhecer, né? Então, quando não se conhece nada, tem aquele receio. Mas eu diria assim, que a pessoa só observe e sinta. Porque tem gente que diz assim, ah, eu tenho curiosidade, mas eu não sei, mas eu tenho receio. A curiosidade pela curiosidade, eu não iria, né? Agora, busca tentar entender, então, tem curiosidade, pesquisa um pouco, tenta olhar quais são os benefícios, que são vários, né? Um pouco mais que é uma Uhum. experiência muito íntima e muito particular, né? Por mais que eu chegue para uma pessoa que eu conheço que está prestes a ir, eu digo, olha, aconteceu isso assim comigo, com ela não vai acontecer a mesma coisa. Certeza. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história, né? Então, assim, o que eu diria é, tenta entender um pouco,
pesquisa, inclusive entre em contato com vocês. Eu acho que tipo, a melhor forma é esclarecer com vocês o que acontece, quais são os propósitos, quais são os benefícios. Mas, assim, para mim foi super válido. Inclusive, tenho vontade de participar novamente, porque foi, foi uma muito significativo para a minha história de vida, para a minha experiência, né, geral da vida. Então, pretendo participar mais vezes. Então, eu diria isso. Entenda um pouco, tire suas curiosidades, né, tire suas dúvidas, mas vá, porque tenho certeza que acaba sendo, a gente acaba olhando Sim. a vida de uma outra ótica. Pela experiência passada, né, pela experiência vivida, na verdade, a gente acaba olhando a vida de outra forma. É uma medicina incrível, tanto para o corpo físico também como para o corpo astral. Eu sinto que a gente acaba tendo essa expansão e, consequentemente, tendo uma ligação mais forte com a nossa espiritualidade, com a Uhum. egrégora que cuida da gente, que nos orienta. Então, a gente expandindo isso e trazendo essa relação mais próxima, há benefícios surreais. Então, eu fico muito, muito feliz de ter participado, de ter tido a oportunidade, de ter recebido o convite da Ana Paula, né, e de ter sido acolhido por vocês, que foi incrível. Ótimo. Agradeço muito. E realmente essa questão de você que está nos escutando, de procurar pelo espaço, pelos espaços, procurar as referências deles, procurar testemunhos deles, procurar o máximo de informações que vocês tenham, possam ter dos condutores do trabalho, para que aí sim vocês possam ter mais segurança no lugar onde vocês desejam consagrar. É assim, importantíssimo. E o outro ponto que eu falei mais cedo é que de você ter bem em mente que 50% é a condução e os recursos que estão lá, e os outros 50% é o seu grau de entrega, o seu grau de autocomprometimento com o seu processo, com a sua evolução, com o seu bem-estar geral. E, Israel, tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, primeiro eu gosto de agradecer os comentários. Felipe agora falou há pouco tempo, então agradecer essa galera que entrou e participou também um pouco. Mas principalmente agradecer muito, muito vocês, a forma como vocês recebem a gente, sabe? A forma como vocês acolhem no espaço de vocês e torna a gente pertencente a esse espaço é incrível, é muito, muito, muito bom. Inclusive já indiquei para algumas pessoas porque nas conversas assim, né, descontraídas, a gente nota que às vezes a pessoa está passando por um processo de destravamento de consciência e tal. E, cara, eu participei, foi muito significativo para mim, pode ser que seja interessante para você. Que tal, né? Experimenta, né? Aí, que tal, né? Que tal se dar essa oportunidade? Então é isso. Agradecimento. Agradecimento, gratidão muito, muito grande Uhum. à Ana Paula, principalmente, que não só por ter convidado, mas por ter cuidado de mim nos momentos mais complicados. Cuidou mesmo, então Ela é um foi excelente muito, muito bom, profissional. muito bom. Mesmo, mesmo, mesmo. Um coração enorme. Pois é isso, meu querido. Deixa eu ver. Vamos. Dúvida. Não, tá tranquilo. Tranquilo por aqui. Então, nós gostaríamos de agradecer também a sua disponibilidade, agradecer a sua confiança no trabalho e que qualquer dúvida que as pessoas que estão assistindo agora ou que estão assistindo em outro momento tenham com relação ao ritual, com relação a dúvidas sobre a ayahuasca, sobre a Agnihotra, podem entrar em contato via direct, que lá tem o botão para entrar em contato via WhatsApp, que é a forma mais rápida da gente estar se comunicando. E novamente agradecer grandiosamente a sua presença, meu querido. Agradecer a Ana Paula, que foi a ponte da nossa conexão, uma querida nossa aqui do Uhum. espaço. E desejar a todos que Deus, que todos os seres divinos, que tudo que há de mais sagrado na sua existência sempre abençoe, guarde, proteja e ampare em todos os seus caminhos, na sua jornada material, assim como na sua jornada espiritual.
Gratidão a todos. Valeu, meu querido Israel. Um Tamo junto, abração. um abração, até mais.